Na maior economia do mundo, 46 milhões de pessoas vivem na pobreza. Muitos passam fome e vêm aqui para a fila do sopão. Com a aparente volta da recessão, a situação dos pobres e desempregados aqui nos Estados Unidos piorou muito. A crise econômica mundial espreme a classe média europeia e cria novos pobres. São vítimas de programas de austeridade de governos que suspendem gastos públicos e investimentos. Dessa forma, esfriam a economia, param com a produção e provocam desemprego. E ainda cortam benefícios sociais. Enquanto o mundo desenvolvido enfrenta o aumento da pobreza, no Brasil, a crise ainda não parece ter afetado o nível de emprego nem o padrão de vida da população. Até quando? Esta é uma das perguntas do Sem Fronteiras de hoje, que começa aqui no Bronx, um bairro de Nova York, onde o mundo parece virado pelo avesso. O Bronx é o bairro mais pobre do país, o de mais baixa renda. Fica vizinho a Manhattan, o mais rico. Os 57 bilionários que vivem em Manhattan têm renda igual a de 4 milhões de famílias de classe média. A desigualdade de renda em Nova York cresceu com a recessão. Agora, 1 em cada 5 nova-iorquinos vive na pobreza. No país como um todo, os pobres são quase 16% da população. Em Nova York não há favelas, nem mendigos nas ruas. A pobreza está bem escondida. Para encontrar os desempregados que não têm dinheiro para comer, viemos ao Bronx, onde a organização Parte da Solução dá almoço todo dia a centenas de pessoas. Na fila encontramos gente que em tempos melhores pertencia à classe média. My name is William Donnell. Do you have a profession? Yes, I'm a driver. I drive. Are you employed right now? Well, right now, until, with the economy and everything like that, it's kind of slow, so I get it day by day. And why are you here at the soup kitchen? Well, basically, like I said, times are slow right now, and it's like it saves me a lot of money sometimes to come over here and eat and then hold a little bit of food I have left over. And it's crazy. And I don't blame it on one person. I blame it on the whole Congress, the House of Representatives, all of them. They need to come together and stop playing. Look at this. Look at the line. You got people all the way back here, and half of them already went in. So you imagine, over 200 people already. It's crazy out here now. Is the situation worse than it was last year? Yes, it's a lot worse than it was last year. So, Tony, what is your profession? I paint. Are you employed right now? No, I'm not. Is the situation now worse than it was a year ago for you? Yeah, definitely, yeah. What is going on? Well, I had a little bit of work last year, but not now. Yeah. And it's your first time here? Yes, it is. In terms of the the society, where would you place yourself in terms of income and? Broke. No work, no money, no rent. What are you gonna do? I've been out of work about a year and a half. A year and a half. Yeah. How are you getting by? How am I getting by? Just doing a little bit of work here and there, just trying to, make ends meet. I'm homeless, and we come here, we eat every day, I live here in New York. It's rough. It's rough. It's hard. It's hard. We're homeless right now, There's a lot of guys that got no place to go, no place to sleep, no place to, and there's no work. What do you feel the government is doing to help people in your situation? Nothing. Not in my situation, nothing. It's like every agency, there's some agencies that help you out, but I've gone to every agency that you can name, and to get an apartment, to try to get housing, no help. What we've experienced is a 32% increase just in the past year in terms of the demand from families to get for additional food. And we expect, just yesterday alone, we had 15 new families come in just to get enough food to feed their families for 4 or 5 days. Well, they have lots of stresses in their daily life. On occasions, they don't have sufficient health insurance for their children. They don't have enough food at the end of the month, enough healthy food or enough options for healthy food for their families. They don't have enough money to pay for kids for their clothes, and they don't have enough money to do anything extra. Em Manhattan, a renda da faixa mais rica da população
é 38 vezes a renda da faixa mais pobre. Segundo as estatísticas oficiais, pelo coeficiente internacional que mede a distribuição de renda, os Estados Unidos são o país desenvolvido com a maior desigualdade social e comparável à de um país pobre da África, Ruanda. E não são apenas os mais pobres que sofrem com a estagnação da economia. Segundo os últimos dados do censo americano, a renda das famílias de classe média, em termos reais, ou seja, corrigido pela inflação, caiu para o nível de 1996, 15 anos atrás. Para a classe média americana, a primeira década do século XXI foi uma década perdida. O Sem Fronteiras foi conversar com o economista James Parrott, do Instituto de Política Fiscal de Nova York. Em meio a pilhas de estudos, relatórios, ele tenta explicar o paradoxo do achatamento da renda e do aumento da pobreza na maior economia do mundo. Of course, the recession made everything worse. Right. But this high poverty rate in the U.S. and the stagnation of income of the middle class has been going on for decades, right? Well, we've seen it for the last 20 or 30 years where there's been a hollowing out of the job structure in the United States, where we've had job growth at the top among very high-paying jobs, but most of the job growth has been at the low end, less skilled positions that pay lower wages. Part of this is also a result of unions losing power and representing a smaller percent of the workforce, which makes it harder for the workers who do have a union to negotiate steadily rising living standards. So there's been this erosion of the middle class. Now, this has happened at a time when we've also had an historic degree of income concentration at the top. In New York City, and it's not too much different at the national level, since the late 1970s, the early 1980s, most of the income growth, most of the benefit of a growing economy has accrued to the very top 1 or 5% in society. And that means that the living standards, the real incomes of everybody else, the broad middle class and the low-income poor in New York City and the U.S. have seen their living standards stagnate or actually decline, despite a growing economy, you know, through the ups and downs of the business cycle. We've seen no improvement in poverty rates over that time, a dramatic increase in educational achievement, which is usually pointed to as the solution to getting ahead and raising living standards and so on. Well, we've had a substantial increase in educational attainment in the last 20 or 30 years, but that hasn't prevented this intense concentration of income. It's not due to globalization or technology. It's more a function of political choices and policy choices made in the United States about tax policy, about deregulating industry, about labor standards. The minimum wage hasn't kept pace with inflation, and so on, that have given us this dramatic polarization of income. What political choices specifically? Well, to not change the national labor law, to deal with obstacles that corporations had evolved that thwart workers' desire to form a union. So this goes back to 1977 when there was a labor law reform proposal in Congress. The Democratic Party controlled the White House, controlled the House and the Senate, and yet the power of corporations prevented this very moderate approach to labor law reform from passing at that time. Maybe our Brazilian viewers don't know that the percentage of workers in the U.S. that are unionized is very small. That's right. Overall, only about 10% of workers in the United States are unionized. And if you look just at the private sector, you know, the figure is 7%. And if you look at the public sector, it's a little bit higher than that, so that when you look at the public and private sector together, overall it's 10%. So at its peak in the mid-1950s, it was about 30%. And that explains why incomes have been stagnating? I think that's a big factor, because when unions were stronger, they had more influence over national policy. They obviously had more influence
at the bargaining table to give voice, collective voice to workers in making sure that the prosperity that this country created was, partly shared with the workforce. With the decline of unionization, we've seen a dramatic gap emerge between the growth in productivity and economic growth and the average wages, so that that's a reflection of the fact that more and more of the benefits of economic growth are being concentrated at the very top. Novos planos de salvação financeira da Europa vazaram para a imprensa esta semana em revelações discretas nos bastidores durante a reunião do Fundo Monetário Internacional em Washington. Só que não ganharam o endosso oficial esperado, símbolo da hesitação e falta de liderança política que críticos apontam como traço da crise atual. As propostas, ao menos, demonstravam realismo no que se refere ao problema mais premente da Grécia. Há mais de um ano, está claro que os gregos não têm condições de pagar uma dívida de 350 bilhões de euros, uma vez e meio que sua economia produz anualmente. O plano não oficializado sugeria que metade da dívida grega fosse perdoada. Sobram dúvidas, no entanto, se ainda assim a Grécia conseguiria se safar. Ou se vai continuar incapaz de saldar até a dívida encolhida, pois sua economia não cresce. Na verdade, se afunda. Enquanto o governo promete, como fez o primeiro-ministro esta semana em visita à Alemanha, adotar planos de arroxo para demonstrar aos credores que Atenas tenta arrecadar os fundos necessários. O PIB grego deve cair 5% este ano, idem em 2012, em meio a programas de austeridade que o governo vem adotando em ritmo de conta-gotas, sob imposição dos credores. Mas a austeridade traz também demissões em massa de funcionários públicos e diminuição de salários de muitos que permanecem no posto. Há cortes de subsídios e redução nos pagamentos a aposentados, além de encolhimento de serviços públicos como saúde e educação. Resultado, a pobreza se espalha a setores da população que antes conseguiam se sustentar na classe média. O desemprego afeta 16% da população ativa, no Brasil é 6%. Milhares de gregos deixam o país em busca de melhores oportunidades no exterior e até a taxa de suicídios no país aumentou. Atenas vai em frente no arroxo que gera protestos de rua e críticas de alguns economistas que consideram a receita errada para o momento. Portugal, Irlanda e Espanha seguem a mesma linha de austeridade imposta pelos países europeus vizinhos mais ricos, junto com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Essa troika, como já foram batizados, criou programas de empréstimos para que os endividados pudessem continuar saldando suas dívidas com bancos internacionais em troca de um aperto interno. Resultado: estagnação, taxas crescentes de desemprego, ampliação da pobreza. O quadro é parecido em outros países europeus, dentro e fora da zona do euro, mas também seguidores de programas de austeridade para tentar se livrar de dívidas acumuladas em tempos de bonança e crédito farto. É o caso do Reino Unido, que não integra a zona do euro, porém mergulha num programa de corte de gastos públicos que diminui serviços aos setores mais necessitados da população. E ao conter investimentos do governo, vê estagnar a economia e aumentar o desemprego. Esta semana mesmo, a maior indústria bélica britânica, BAE, ex-British Aerospace, anunciou a demissão de 3.000 técnicos de alto nível, inclusive engenheiros, envolvidos na produção do avião de caça Typhoon. A decisão da empresa não surpreendeu após um corte de 8% no orçamento militar do governo. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, em relatório divulgado esta semana,
os 20 países mais desenvolvidos do mundo viram desaparecer 20 milhões de empregos desde o início da atual crise financeira, em 2008. Este número poderá dobrar nos próximos 10 anos, gerando mais pobreza. This austerity program that is applied just about everywhere with tax cut and slow down the economy, people losing their jobs, what is it doing to people and societies? Well, the thing is, it's doing what they used to do here in the 19th century, in the age of Charles Dickens, you know, when if someone wouldn't pay their debts or if someone was too poor to pay their debts, they'd throw them in jail and starve them, throw grandmother, children, everybody into jail. And then the creditors realized the man was starving to death in jail and he couldn't pay his debts. He couldn't be economically active. So what we're doing to the people of Greece is we are slowly draining the economic activity of Greece and making it harder for the Greek people to raise the money to repay foreign debts or to just keep going. And that is hurting the banks in turn. And austerity is not going to solve the problem, it's only making people poor. So what do you suggest we do? We give money to the banks? No, I mean, I think what's going to happen is that the banks are going to have to be bailed out. Unfortunately, our economic system depends on a sound banking system, so we're going to have to bail them out. But this time, we must demand terms and conditions. In 2008, there were no terms, there were no conditions. The money was given unconditionally. Take the money and run. And they took the money and they invested it in speculation. Commodity prices rose, and that's also making people here poorer. Oil prices rose. That's increasing energy prices here. So while people are losing their jobs and their incomes, prices for these essential services are also rising. So, and all of that is a consequence of the fact that when we gave money, printed money, and gave it to the banks, if you like, we didn't ask them to invest that money in the real economy and in jobs. We left them to speculate with that money. When we look at this situation in Europe or in America, from Brazil, people think, well, but you know, this is the rich world. They have the welfare state. They have the government helps people in a bad situation. Is that really happening, or is the welfare state being affected? Absolutely. I mean, one of the missions of this government is effectively to dismantle the welfare state on the grounds that it's too expensive. So, you know, there is now a bill coming before our Parliament to privatize, effectively, to privatize the National Health Service. That will affect many, many British people. And as they are managing this huge volume of debt and deleveraging it, as their incomes are falling in real terms, as they are threatened by unemployment, simultaneously the welfare state is going to shrink. It's already shrinking. You know, we find it harder to send our children to university than we did 10 years ago because the fees have been put up and so on and so forth. This is really hitting the middle classes of Britain. But it's quite irrational because the more you squeeze the middle classes, the more the squeezed middle are squeezed, the more likely that the banking crisis will get worse. No Brasil, a sorte tem nos ajudado, diz Marcelo Neri, que se prepara para lançar a nova classe média, o lado brilhante dos pobres. Outro grande fator, passamos por muitas crises e aprendemos com elas. Neri acredita que o impacto sobre a qualidade de vida da nova classe média será muito mais de interromper o processo de incorporação de mais consumidores ao mercado do que de jogar para a pobreza os que já escaparam dela. Quem são os ganhadores nos últimos anos, no Brasil, nos últimos 10 anos, são os pobres. E os pobres no Brasil tiveram, e ainda estão tendo, um crescimento chinês. O topo da distribuição brasileira é que está com problemas. Você tem uma ideia, um analfabeto no Brasil, em 8 anos, teve um ganho de 47% de renda real. Alguém com nível superior incompleto, pelo menos, teve uma queda de 17%. Então, quer dizer, você pegar negros, pardos, mulheres, pessoas que moram em favela, na área rural, todos os grandes símbolos da exclusão social no Brasil,
essas pessoas estão tendo crescimento e não é 40% maior, não, é 400, 500% maior do que os grupos, vamos dizer, de alta educação, das áreas urbanas, das cidades, das pessoas mais educadas. E isso é muito diferente no Brasil em relação aos outros BRICS, por exemplo, nem se falar com os países desenvolvidos. Lá a desigualdade sobe. O Brasil, a desigualdade está caindo e é uma característica diferente. Então a gente acabou criando um mercado interno, o que do ponto de vista da economia vai nos ajudar. E eu acho que a perspectiva não é, porque, vamos dizer, as pessoas, os pobres brasileiros, eles não se relacionam tanto com o exterior e, portanto, com os efeitos da crise. Agora, quem está na indústria, quem exporta, quem tem ativos em dólar, quem tem dinheiro aplicado na bolsa, essas pessoas sim estão perdendo, mas esses não são os pobres brasileiros. Em 21 meses até agora, você incorporou mais de 10 milhões de pessoas ao mercado consumidor. Então, acho que o Brasil está relativamente bem. O que a crise pode fazer é parar de produzir esse crescimento, produzir perdas localizadas em setores que lidam com o exterior, que exportam, na indústria, por exemplo, talvez no setor financeiro, pessoas principalmente mais educadas, pessoas que estão nas grandes cidades, nas capitais das grandes cidades, esses são os potenciais perdedores. Mas eu acho que essa crise tem uma particularidade, porque primeiro, quer dizer, o governo antes dela estourar, estava lançando políticas para incentivar a indústria, a reação ao próprio estouro da crise foi uma queda da taxa de juros que diferiu da anterior, quer dizer, as reações têm sido diferentes e aí talvez esses grupos sejam menos afetados do que seriam, caso elas não fossem adotadas, né? Ser pobre aqui e ser pobre nos Estados Unidos ainda é muito diferente, não? Sem dúvida, os padrões, quer dizer, países mais ricos têm critérios mais duros, não só porque o custo de vida é maior. Então, ser pobre nos Estados Unidos é uma família de 4 pessoas ter 22 mil dólares por ano, né? Ganhar 22 mil dólares por ano. Aqui seria classe C, classe média aqui no Brasil. Então, é bem diferente. Eu acho que, inclusive, aí reside o risco, esse ufanismo, essa complacência em relação às medidas. Isso é o grande adversário do Brasil.